Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo ele fala sobre o sexto episódio da segunda temporada de Tensei Kizoku Kantei Skill de Naragaru. O episódio ele começa ali com a Alicia recebendo uma informação da empregada, né, sobre a batalha do As, que ela tinha sido bem sucedida e que ele foi vencido em sua primeira batalha, né. A empregada entra ali toda animada, só que a Alicia ela tenta manter ali a pose, né, mostrando um ar de tranquilidade, falando que como uma esposa, né, de um lord, de um senhor, ela não poderia se permitir que as suas emoções flutuassem, se alternassem de forma elevada por conta de uma batalha. Mas é só a empregada sair do quarto que ela fica toda feliz, né? Começa a saltitar ali de alegria. Inclusive a empregada acaba voltando, né? Pra avisar sobre alguma outra coisa. E pega ela ali no pulo do gato, né? Ela toda feliz ali pulando, fazendo uma coisa diferente do que ela tinha falado, né? Deixando a Alicia constrangida. Enquanto isso, no castelo de Senki, o Samuki, né? Como é no mangá, né? Até no episódio aqui, quando o Samuki é mangá com K, no episódio quando tava mostrando a cidadezinha, escreveram Samuki com C. Enfim, em Sanki ou Samuki, como preferirem, Koro, né, decide dar 3 dias de folgas para os seus soldados, né, enquanto reabastece ali o suprimento. Ele até fala que o normal seria eles seguirem marchando, mas resolveu dar uma folguinha ali para eles enquanto se reabastece. E nessa folga vemos ali que a Charlotte foi comer, a Mireille enchia a cara, né, certamente levaram o baile que estavam a ficar sem comidas e bebidas no estoque, né? Dado ao poço sem fundo que são as duas. E o Russell ficou enfurnado na biblioteca. E o Hitz e o As acabaram passando um tempo juntos, né? Somente os dois agora. Afinal, tinha chegado outros servos, então eles estavam sempre acompanhados, então tiraram um tempo ali para eles, né? Os dois ficarem juntos, né? E o Hitz e o As foram caminhar ali pela cidade e acabam por encontrar um garoto, né, que estava tentando vender ali alguns itens mecânicos, né, diferentes daquilo que aquelas pessoas estão acostumadas, até porque o próprio cita que o normal de produtos produzidos naquela época são de blocos e bolas, né, que são algo mais simples, mas aquilo não. Era algo mecânico. E as pessoas ali olhando para aquilo meio que com dúvida, descrença. O próprio Hitz também, né, não entende muito bem daquilo, mas dá pra ver ali que o As é o único que percebe o valor naquilo, né, no detalhe minucioso, no trabalho manual. Ele acaba por ser o único que reconhece o certo valor e o certo trabalho, inclusive o preço elevado, né? O As entende o porquê do preço elevado ali. Basicamente, o As é o único que reconhece todo o esforço, todo aquele trabalho e compra ali um pássarozinho mecânico, né? E o As ele tenta usar essa habilidade no garoto, mas ela não funciona, né? Na verdade. A partir daquele momento a habilidade do As começa a ficar meio bugada. Fazendo um parênteses aqui, no mangá, a interação com esse garoto ela é mais aprofundada. Por exemplo, no mangá, o As ele consegue ver as habilidades ali do Shin, né? E só para vocês terem uma ideia, eu não vou falar aqui todos os números, mas 2 destaques aqui, né, em habilidades dele é a Força Aérea e Armamento. Ambos são S. Ou seja, para ter uma noção do quão habilidoso é esse cara. Os outros status dele também são bons. Por exemplo, a liderança dele pode chegar até 66. Esse nem é o melhor dos status dele, é até baixo, né, comparado a alguns outros. Mas ele é bastante sábio, a sabedoria dele é 80 e tantos, tá quase maximizada já. Pode chegar até 89, 90, já tá 87, 88. A sabedoria dele tá quase no tal. Então dá pra ver que é alguém bastante promissor. E ali no mangá, por ter maior desenvolvimento, né, a gente descobre um dos desejos do Shin, que é um desejo de voar, né, construir uma máquina, né, uma aeronave que permite ele a voar. E o As entende aquilo ali, né, vê que por voar. E o As diz ali na hora que vai financiar o projeto dele, não, vou ser o benfeitor, vou financiar esse teu projeto, né. E o Hitz ali, como assim? Isso deve ser muito caro. O Hitz ele tenta meio que fazer o As desistir da ideia, só que o As ele diz ali pro Hitz, né, as vantagens, ó, por exemplo, em termos de luta, eles em questão de terreno, essas coisas, eles não iam se preocupar com o terreno, poderiam atravessar rios, mares, oceanos. Se fosse um terreno muito ruim, montanhoso, de difícil acesso, eles teriam fácil acesso, fora que poderiam realizar ataques aéreos. E o As também, além dessa questão de batalha, fala que com aquilo eles poderiam ir em vários lugares do mundo com maior facilidade e assim unir as pessoas. O As diz, né, com base na crença dele, que a unir as pessoas, né, se eles conseguissem se comunicar, principalmente com pessoas que estão longe dali, né, fazer essa união, né, esse intercâmbio, que as pessoas não lutariam tanto, não se enfrentariam tanto e seriam mais próximas, né, mais unidas. Ou seja, o As compreende que ao unir todas as pessoas, né, fazer com que elas se conheçam, interagem entre si, não terá guerras, ou pelo menos elas irão diminuir e terá mais paz. Isso é basicamente o que acontece no mangá, né, assim, um resumo bem breve, né, porque eu fiquei triste de não ter aprofundado um pouco mais, né, da interação do As com o Shin, mas é isso, quem quiser ler por conta própria é o capítulo 76 e 77 do mangá. Inclusive o capítulo 76 é onde começa o episódio de hoje. Então, quiser ter uma maior noção de interação com o Shin, é o capítulo 76 e 77 do mangá.
Bom, voltando ao anime, após a folga, né, o Koro reúne ali os seus homens para definir os próximos passos para conquistar Verzud. E o Lumeiro até fala que eles deviam fazer isso antes do inverno, né, pois Verzud é uma região de neve, o que acabaria por deixar tudo mais complicado. Então o Koro, para cumprir com esse objetivo, né, para eles não perderem muito tempo na conquista de Verzud, ele decide dividir as suas tropas para atacar os castelos que defenderiam aquela região. Né. Uma parte atacaria o castelo de Stax, né, que é o maior castelo, e a outra atacaria o castelo de Holt, né, que ficava no noroeste. E o Koro indica o Asa e o Lumeire para atacarem o castelo de Holt. Então ali o Asa, junto com seus subordinados, e o Lumeire começam a discutir o que fazer para tomar o castelo de Holt, que estava cercado, né, por vários fortes. Eles queriam conseguir, por meio da diplomacia, da negociação, passar pelos fortes, né, tomar eles, dialogando, né, fazer uma negociação tipo assim, deixa a gente passar aqui que a gente não ataca vocês. Ó. Queriam negociar a passagem deles, né, por assim dizer, para evitar ao máximo um conflito. Entretanto, todos os fortes se negaram, né, recusaram conversar ali para negociar, exceto o forte Vardolsen, que era comandado por Lupa. Ele havia mandado uma carta positiva em termos de negociação, desde que fosse enviado alguém de alta reputação. O Lumeire, né, como ele já tinha ouvido falar dele, é que tinha uma boa reputação, né, valida boa reputação, né, que era alguém bastante capaz, inclusive que o Corman já tinha tentado recrutar, então o Asa fica ali admirado, né, com o quão capaz é esse comandante Lupa, e que ele seria um aliado importante. O Asa não questiona se o Lumeire fará as negociações, só que ele diz que não, e o Asa seria mais indicado para isso, né? Pois ele lembra que o Asa foi bastante capaz nas negociações com a capital, né? Com a coroa, com o rei lá anteriormente, então ele deixa essa missão ali pro Asa. O Asa tenta jogar, não, mas foi tudo ali, realmente, ele se ajudou bastante. Mas o Lumeire viu também a da participação do Asa, ele sabia que ele era capaz de fazer aquilo. Então temos o Asa se dirigindo juntamente com alguns soldados ao forte Vardolse, né? E ao chegar no forte ele se anuncia. Os soldados que protegem o forte sacam imediatamente as suas armas. E obviamente os soldados fazem o mesmo, né? Provocando ali um impasse e criando uma tensão. O Asa até tenta considerar ali uma retirada, só que a Mireille diz que eles não têm uma margem para negociação naquela situação. E a gente começa a questionar ali, né? Porque os soldados do forte estavam pedindo que eles soltassem suas armas. Só que se eles fizessem isso, os caras do forte podiam atacar eles e matar, principalmente o Asa ali. Ele diz que se eles atacarem o Asa e matarem eles ali, o Lumeire atacaria eles com uma forma de retaliação e os venceria facilmente. Até porque aquilo era um forte pequeno, sem muitas coisas, e seria fácil de atacar e derrotá-los. Além de que é considerado um tabu você matar um negociador, né? E um oficial estimado por seus companheiros, né? No caso, está se referindo ao Lupa, eu jamais faria algo daquele jeito, né? Matar um negociador. Porque é um tabu, uma falta de respeito, né? Tem toda uma questão por trás disso. Você não se mata o mensageiro, né? O Hitz, então, questiona se aquilo não poderia ser uma armadilha, mas a Mireille retruca novamente, dizendo que aquela fortaleza era a mais próxima de onde eles estavam. Porém, foi a última a responder, mostrando que eles tinham algumas dúvidas. Fora que a maneira como os guardas estavam hostis era muito aberta, estava muito descarada ali, a sede de sangue deles estava extremamente alta para ser uma armadilha, porque se fosse uma armadilha, eles tentariam se controlar um pouco melhor. Então a Mireille estava desconfiada que havia algo por trás de tudo aquilo, né, da reação dos soldados, daquela forma de agir. E ela ali lembra o Asa, né, dá uma dica ali pro Asa de que em uma negociação, o maior ativo de uma negociação é você compreender a motivação da outra parte, de quem está do outro lado. E ela também alerta ali que entrar desarmado certamente seria algo perigoso. Então o Asa tem essa decisão na mão, né? Sobre o que fazer. Afinal, ele é o comandante ali, né? Então ele tem que decidir o que fazer. E mesmo com medo, mas apostando um pequeno raio de esperança, né? Para resolver tudo aquilo sem lutar, sem conflitos, o Asa ele acaba por retirar sua arma e solicita ali pela reunião, né? Então temos o Asa, o Hitz e a Mireille entrando desarmados, enquanto os outros soldados, que acabaram por soltar suas armas também, ficaram para trás. Enquanto eles estavam entrando para dentro do forte, o olho do Asa volta a doer novamente. Então temos ali a aparição do comandante daquele forte, né, o Lupa Lustão. Ele fala que estava comandando aquele lugar por ordem do próprio Vazmark, ou seja, o Vazmark designou o Lupa para aquele forte em específico. Então ele fala que vai levar o Asa para uma sala de negociações, né? E a gente percebe que o clima tá bem tenso ali, os soldados e tudo mais. O Hitz percebe aquilo. Até fala que vai proteger o Asa caso algo aconteça. E quando o Asa vai subir ali uma escada, ele acaba tropeçando e cai. E o item, né, que o Asa havia comprado, né, um passarinho mecânico, acaba por cair e começa a funcionar ali. Os soldados até ficam assustados, pensando que é alguma engenhoca ou algum tipo de armamento. Mas o brinquedo começa a circular ali pelo local até que
Ele para na mão do Lord Lupa, que pergunta o que é aquilo. Ele fala que é um brinquedo que ele tinha comprado em Samuk. Ele até fala, se você quiser, você pode ficar com isso, mas o Lupa vai devolver ele pro As, que tenta usar novamente a avaliar nele. A princípio não funciona, mas o As ele acaba forçando. E a habilidade de avaliar volta a funcionar, inclusive fornecendo mais informações do que antes, né? Como, por exemplo, a informação de que Lupa era casado. Então o As começa ali a ficar reparando no local, mas ele percebe que não tem sinais de mulheres vivendo por ali, né? O que era estranho, pô, o cara é casado e não tem sinal de uma mulher por aqui. Meio estranho isso, né? Ficar longe assim da sua esposa tanto tempo. Então o As e os outros são deixados em uma sala, né? O Hit se pergunta se o As havia conseguido ver as habilidades do Lupo. O As diz que sim, e fala que ele tem habilidades incrivelmente fortes, né? Dignas de seu renome e status, não demonstrando a princípio pontos fracos. E quando o As ia revelar que a sua habilidade havia evoluído, o As repara que num sofá ali atrás da que a Mireille havia sentado, havia brinquedos de criança, né? Então o As começa a juntar as peças, né? De todas as informações que ele tinha recebido, e ele começa a entender a informação, né? Bem como as dicas da Alicia, da Mireille, juntando informações sobre características e personalidade do Lupa, as informações que a própria habilidade de avaliação forneceu a ele. Então, ali, já na sala de negociação em si, né, o Lupo já começa falando que deixaria bem claro que não aceitaria nada que eu colocasse em desvantagem. Mas o As meio que interrompe e pergunta ali como está a esposa dele. E até fala ali, como tá sua esposa? E o bebê, como tá? Ele vai chegar em breve, né? Pegando o Lupa e todos ali de surpresa, né? Os guardas do Lupa, o Hitz e a Mireille também que não faziam ideia daquilo. E o Lupa fica nervoso ali, os guardas também levantam suas armas e apontam ali pro As e pro Hitz, pra Mireille. E o Lupo ele questiona como que o As sabia daquilo, mas o As meio que ignora, né? E retruca ele perguntando se o Lupo havia chamado eles ali para serem mortos sob um pretexto de negociação. O As ali continua falando sobre o fato dele achar estranho o Lupo ser casado, mas não ter sinais de mulheres por ali. Então o As ele vai falando a sua suposição. Ele imagina que a esposa do Lord Lupo é uma refém e está no castelo de Holto, e por conta disso ele estava naquele local sem poder fazer nada, estava com as mãos atadas. Afinal, sua esposa era uma refém e ele tinha a obrigação de proteger aquele forte com a sua vida. O Hitz ali não entende, né, muito bem o que está rolando, e a Mireille explica ali para ele que ao tomar a esposa do Lupa como refém, ele, Lupa, tem que proteger o forte com sua vida, pois no caso de traição, se ele mudar de lado, abandonar o forte, a esposa dele vai ser morta. Logo, independente de como a negociação ocorra, eles vão ter que lutar. E o As imagina que o mesmo está acontecendo nos outros fortes, né? Que as esposas dos comandantes daqueles fortes foram tomadas como refém. Afinal, todos haviam se recusado a conversar. Além de que o As, segundo as informações que ele obteve de seus batedores, o Castelo Holto não demonstrou enviar reforços para o forte ali, ou seja, eles estavam abandonados à própria sorte, né? E a sorte deles seria a morte inevitável, afinal, é um pequeno forte e todo o exército do Luvery conseguiria conquistar eles com facilidade. Então, por conta disso, né, o Lupa chamou alguém ali de renome, né? Pois se ele matasse um general inimigo, mostrando um valor, ele receberia crédito e apesar de ter sua fortaleza destruída, né, porque certamente o Lumeire atacaria e destruiria todo ali, a sua reputação seria poupada, bem como a sua esposa. Ou seja, eu matei um lorde inimigo, morri, mas eu fiz assim o meu trabalho, né? Então ele estava tentando achar uma forma de manter a esposa dele viva. Então o Hitz ele questiona, né? Não sei se é o plano, se é ganhar crédito para proteger sua esposa mesmo após ser morto. Por que eles não nos mataram ainda? Então As diz ali que ele está em dúvida, pois a esposa está grávida. E se ele trair o senhor ali que ele serve, a esposa morre e obviamente o seu filho também morre. E se ele lutar ali, ele vai morrer e não vai poder conhecer seu filho. E essa dúvida era o que estava tomando conta ali do coração do Lupa, justificando a demora de sua carta e também o motivo daquela reunião. E o Lupa até fala que com toda a experiência dele, de combate e tudo mais, ele sabia que ele morreria ali. E ele estava pronto para isso. Só que ele tinha a vontade e o desejo de segurar o seu filho em seus braços ao menos uma vez antes de morrer. E o As, vendo tudo aquilo, né, sabendo que o Coron já tentou recrutá-lo, o As diz que vai ajudar ele, né, que vai se infiltrar no castelo de Holto e salvar a esposa de Lupa, pegando todo mundo ali de surpresa novamente, inclusive a Mireille e o Hitz. O As afirma que vai salvar a esposa dele e permitir que ele possa se encontrar com seu filho. E o As completa que caso ele falhe em reunir o Lupa ali com sua família, que ele vai entregar sua cabeça pro Lupa. Entretanto, se o As conseguir salvar a esposa e o filho, ele e Lupa deve se juntar a ele, se tornar um aliado. O As acaba pedindo por essa chance, o Lupa pensa ali por um pouco e pede, né, para que salvem a sua esposa. Então chegando assim a um acordo.
onde o As vai tentar salvar a esposa do Lupa. Em caso de sucesso, ele vai ganhar um forte aliado, e em caso de fracasso, ele morrerá. E no Castelo Holt é mostrado ali o Dan e o Jean, né? O Dan, um general, e o Jean, o lorde daquele castelo. O Dan pergunta se realmente era necessário tomar as esposas, né, de todos os comandantes ali. E o Jean, ele diz que apenas seguiu o caminho mais eficiente, né? Ele até fala que foi para motivar os comandantes de forte. Ou seja, nos mostrado ali a mente maestra por trás desse esquema, né, de fazer refém a esposa dos camaradas ali. E o episódio acaba por aí, né? Mostrando o Dan e o Jean, que são figuras importantes nessa batalha do Castelo Holt. E depois ele até mostra o Forte Vardos, né? Com o polícia curvando, até mostrando que finalizaram as negociações ali, que chegaram a um acordo. E foi isso que aconteceu neste sexto episódio. O começo mostrou ali um pouquinho da folga, né? Alicia lá recebendo informação da vitória do seu esposo. Um pouquinho da folga. Eu fiquei triste que não aprofundaram muito na questão do Shin, né? Deixaram meio que de lado ali. Mas no mangá, o As vira o benfeitor dele, né? Como eu falei, né? O financiador dele. E depois tivemos a reunião do Kuran, onde detalhando seus planos. Ele dividiu suas tropas, né, para conquistar o castelo de Stats e o Holt, né? O asilo meio determinado para o castelo Holt, onde eles conseguem uma brecha para negociar com um dos vários fortes que protegem ali o castelo e conseguem ter acesso melhor à situação sobre tudo que está acontecendo. É nos mostrado também no final do episódio o Jean e o Dan, né, que são as mentes maestras ali e os principais adversários nessa batalha do castelo Holt. E tivemos aí, né, mais um pouco dos bastidores, aquilo que se ocorre em uma guerra que até mesmo entre aliados não há tanta honra assim, né? Eles mesmos se... Né, o cara usou como motivo para dizer que era para motivar, mas eles mesmos fazem de refém seus próprios aliados, né? Para que não corra traição, para diminuir as chances de traição. Ou seja, até entre aliados, né? Teoricamente, aliados a tramóias, né? Para ver que dá para confiar em ninguém, né? Seu próprio aliado. Mas o As, com toda a sua habilidade, ele conseguiu descobrir, né? Ter uma noção do que estava acontecendo aí, fazer com que as negociações sejam bem sucedidas. Agora depende do próprio As cumprir com a sua palavra e salvar a esposa do Lorde Lupa, ou então ele vai perder a sua cabeça. Então, me digam o que acharam desse episódio, o que estão achando da obra até agora. Se gostou do vídeo, dá like. Se não gostou, dá o dislike. Tchau e até a próxima. E no próximo episódio devemos ter aí o começo da batalha no Castelo Holt.